Depois da vitória, continue fiel. O fim também conta. Essa é uma grande lição que nós podemos tirar de Josué 23 e como nós podemos aplicá-la na nossa vida, inclusive na nossa vida financeira. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fica comigo até o final, grandes lições para que nós possamos aplicar na nossa vida. Mais perigoso que a luta é o descanso sem vigilância. E nós podemos ver isso em várias passagens na Bíblia. Você vê que Davi, enquanto estava na guerra, parece que ele não correu tanto risco quando ele não decidiu ir à guerra. A zona de conforto é uma ameaça enorme, a estabilidade é uma grande ameaça. É sobre isso que nós vamos ver hoje. Josué 23 traz os conselhos de um homem que venceu, mas sabe que a maior vitória é manter-se fiel até o fim. Nesse vídeo nós vamos ver como a estabilidade pode ser tão perigosa quanto a guerra se nós não vigiarmos. E o que fazer para não perder tudo depois de conquistar? São lições importantíssimas, fica comigo até o final. Se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te pedir para você se inscrever, não lhe custa nada e para nós é algo muito valoroso. Curte, compartilha, comente, nos ajude a fazer essa grande lição, tudo que nós vamos aprender aqui mais longe, ok? É muito importante para nós que você possa nos ajudar nesse processo. Josué 23 traz aprendizados importantíssimos para que nós possamos colocar na nossa vida. Vamos entender, aqui Josué já era idoso, ele chama os líderes, os anciãos, o juiz, olha o compromisso dele com o legado e ele lembra como Deus deu cada vitória, mas ele exorta que eles pudessem se manter obedientes. Porque não importa só começar bem, nós precisamos terminar bem. Quantas pessoas você conhece que começa bem, mas não termina bem ou nem termina? Então, ele avisa, se abandonarem a aliança, vão sofrer as consequências. Então, começamos bem, viemos até aqui, mas não vamos relaxar. É muito importante que nós possamos entender sobre isso. Esse texto, esse capítulo nos traz algumas lições e eu quero compartilhar com você. A primeira delas, o passado te dá autoridade, mas o futuro exige vigilância. O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Tem pessoas que dizem, não, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Mas o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. E nós vamos ver isso lá entre os versículos 1 e 3, que diz assim: vós tendes visto tudo que o Senhor fez, pois o Senhor quem lutou por vós. Ou seja, vem de lá a nossa vitória. Nós não podemos deixar de ser obedientes. Josué se preocupa em lembrar das vitórias, mas o foco dele é mantenham-se fiéis. Mantenham-se obedientes, mantenham-se no caminho. O que já aconteceu é testemunho, mas o que virá depende da constância, da disciplina de andar nos caminhos. Quem não vigia depois da vitória pode perder tudo que construiu. Então é muito importante que nós mantenhamos a vigilância, sejamos obedientes no caminho. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos. A lição número 2 é: a obediência precisa ser total e contínua. Eu vou repetir, a obediência precisa ser total e contínua. Lá entre os versículos 6 e 8 diz: esforçai-vos para guardar e cumprir tudo o que está escrito. Presta atenção comigo. Se você pegar uma garrafa de água mineral e nela tiver escrito 99,5% de água mineral e 0,5% de água do esgoto, você toma essa água, você fica tranquilo? Claro que não. E por que a obediência pode ser fracionada? Tipo, obedeci até aqui, agora eu não obedeço mais, irmão. Seguir a Cristo não vai te custar muito, vai te custar tudo, é obediente o tempo inteiro. E tem pessoas que acham que isso não impacta as suas finanças, mas algo que eu e a Ana costumamos trazer nesse livro é que finanças têm 3 dimensões, você vai aprender nesse livro aqui.
Mas como assim? Tem uma dimensão natural, tem a ver com quanto você ganha, como você investe, mas tem uma dimensão emocional, tem a ver com a relação que você construiu com o dinheiro que seus pais, seus educadores tinham. E tem uma dimensão mais profunda, é a dimensão espiritual, nós estamos falando sobre princípios. É fundamental que nós possamos entender isso. Quem não vigia quando dá a vitória pode perder tudo que construiu. E na lição 2, a obediência precisa ser total e contínua. Não adianta aplicar princípios por um tempo e depois relaxar. Sabe, não adianta. Imagina que você é casado e um dia sua esposa, seu marido, e diga assim, ó, eu fui fiel a você 99% do tempo. É fiel ou é infiel? Então não adianta ser fiel a Deus, obediente 99%, é o tempo inteiro, e obedientes a princípios, a fazer gestão do seu recurso, a utilizar, investir esse recurso com sabedoria. É importante que nós possamos fazer isso. Basta um tempo de descuido e você cai, bota tudo a perder, Então nós precisamos ser disciplinados, ok? Disciplina em dízimos, em ser dizimista, em dar o dízimo, disciplina em planejamento. Às vezes você planeja uma vida inteira, uma vez que você não planeja, você comete um grande erro. Disciplina em limites, em valores. Tem que ser constante, é o tempo todo, é sempre, é isso mesmo, dá trabalho andar nos caminhos. Muitas famílias saem das dívidas e voltam ao descontrole por pararem de aplicar os mesmos princípios que a salvaram. Sabe, a família está toda endividada, ela rejeita velhos hábitos, adquire novos hábitos, passa a fazer planejamento, sai das dívidas. Acha que agora é imortal, total, pode fazer tudo o que quiser. Não. Basta você fazer isso e você volta. Você já viu aquela pessoa que faz dieta e ela tá ali controladinha, a hora que ela chega na meta, ela relaxa e ela come de tudo, faz tudo de novo. O que acontece? Ela volta a engordar. Então precisa ser uma mudança de hábito que venha para ficar. Terceira lição, as alianças erradas destroem conquistas. É isso mesmo. Preste atenção com quem você tem andado, com quem você tem construído uma aliança. Os versículos 12 e 13 nos dizem: se vos unirdes com o restante dessas nações, eles serão armadilhas para vós. Preste atenção com quem você tem feito aliança, a quem você tem se associado, quem é o seu mentor, de quem você tem ouvido conselhos. Josué alerta contra as alianças com quem não tem o mesmo propósito. Como é que você vai ouvir alguém que não tem os mesmos princípios? Não, presta atenção, você precisa ter um mentor, um conselheiro, mas alguém que tem os mesmos princípios. Isso vale para a sociedade nos seus negócios, isso vale para relacionamento com quem você casa, né? O julgo desigual, isso vale para amizades. Que tipo de amizades você tem alimentado? Isso vale para conselhos. Reavalie com quem você está se unindo. Estão te aproximando de Deus ou estão te afastando? É importante que você tenha essa consciência. Quarta lição: a fidelidade de Deus é constante, mas a nossa precisa ser mantida, ok? Deus está sempre lá e é sempre, façam isso que eu estarei com vocês. Mas o dia que você não fizer, você está quebrando a aliança. Versículos 14 e 16 lembra: nenhuma promessa falhou, mas se transgredirem, perecereis, ok? Então assim, eu estou aqui, mas não pisa na bola. Adão e Eva, nós estamos aqui no jardim do Éden, só não comam desse fruto. Comeram do fruto, estão fora do jardim do Éden. Nós precisamos entender isso. Então, Deus é fiel, mas o desvio voluntário tem consequências. Não pense que não tem. Tem consequência e vai colher o que plantou. Vai colher. A fidelidade que sustenta o começo também sustenta o final. Nós precisamos ser fiéis até o fim. Deus cumpre o que promete e também avisa o que acontece quando o abandonamos. Se você sair, se você pecar, vai morrer. Vai morrer. E Deus já tinha avisado Adão e Eva e avisou a todos nós, temos plena consciência de que saímos do caminho, se deixarmos de ser obedientes, o que pode acontecer conosco. Josué não termina sua vida celebrando apenas a vitória, mas alertando para o perigo de perder tudo se o povo relaxar. Nós conquistamos isso tudo e Deus esteve com a gente, mas não sai do caminho não, E o mesmo serve para nós, né? Para a gente não parar de vigiar, não desobedecer, né? Nós precisamos temer e andar com Deus o tempo inteiro.
Quem termina bem é quem nunca larga a mão de Deus, mesmo depois de ter vencido muito. Orar antes de tomar uma grande decisão é fundamental. Nós precisamos entender o princípio da mordomia, mas não é só no começo, não, é o tempo todo. Existem pessoas que no momento de dificuldade buscam a Deus, quando as coisas melhoram, elas acham que agora não, calma aí, Senhor, agora deixa comigo que daqui em diante eu toco. Não, não pode ser assim. Não pode ser assim. Se você quer perseverar até o fim e não abrir mão da sua fidelidade, comenta: quero terminar minha carreira com honra. É importante, quero terminar minha carreira com honra, ok? É muito importante. E se você quiser se aprofundar mais nesse conteúdo de finanças pessoais à luz da Bíblia, eu quero te incentivar a adquirir o livro Faça as Pazes com Seu Dinheiro. Faça as pazes com o seu dinheiro. E eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa adquirir. Mas não, Rezende, eu quero mergulhar mais profundo. Então eu vou deixar o link aqui para você conhecer a Henry Class. É uma plataforma com conteúdo sobre finanças pessoais à luz da Bíblia, conteúdo na dimensão natural, na dimensão emocional e na dimensão espiritual, para que você possa de fato se desenvolver. Ok? Eu vou deixar aqui também a minha rede social, meu Instagram, caso você queira caminhar mais junto de mim, muito me honra, eu vou deixar aqui, @RezendeNOficial. Se você ainda não está inscrito no canal, você tem mais uma oportunidade. A maioria das pessoas que consomem o nosso conteúdo não é inscrito no canal. Isso é uma maneira de você honrar. Se faz sentido para você, se você ficou até o final, se você ainda não está inscrito, não te custa nada e vale muito para nós. Então inscreva-se aqui, vai lá no sininho, ativa lá para você ser avisado sempre que tiver conteúdo novo, e todo dia tem conteúdo novo. Curte, comenta, compartilha para que esse conteúdo possa chegar mais longe, ok? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, até mais.